Olá! O programa Mais Médicos está completando 2 anos de existência. Nesse período, garantiu 18.240 médicos em 4.058 municípios, o que representa 73% dos municípios brasileiros e nos 34 distritos de saúde indígenas. Em Campinas, 90 médicos, sendo 4 do Provab, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, atendem na rede de saúde. O Questão de Ordem de hoje discute o resultado do Mais Médicos nesses 2 anos em Campinas, com o coordenador da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Carlos Eduardo Cantuzio Abraão, com o presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara, o vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, e o vereador Paulo Búfalo, do PSOL. Sejam todos bem-vindos e eu já vou começar com o doutor Abraão. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o seguinte: no primeiro semestre desse ano, a Prefeitura realizou o 5º concurso público desde 2010 para tentar preencher vagas de médicos, que estavam em média 300 vagas. De que forma o programa Mais Médicos ajuda ou não a suprir a falta de médicos em Campinas? Entraram pelo programa 90 médicos, mais, você falou 4 Provab, na verdade são 6 Provab. São 6, ok. Porque entraram mais 2. Então nós estamos com 96. A contribuição desses médicos é fundamentalmente relacionada à ampliação das equipes de saúde da família junto ao Ministério. Ou seja, por serem médicos generalistas e poderem ancorar uma equipe juntamente com um enfermeiro e 4 agentes comunitários de saúde, isso fez com que o município ampliasse de forma significativa o cadastramento de equipes junto ao Ministério, o que deu agilidade ao programa da Estratégia de Saúde da Família e também reflexo na qualidade da prestação do serviço e na produção. Mas, de certa forma, então, não supriu a falta de médicos para consulta, porque isso é um outro tipo de atendimento, é isso? Não, supre também, porque os médicos eles entram no rol do conjunto dos atendimentos. Eles estão preferencialmente direcionados à estratégia de saúde da família, mas eles fazem também acolhimento, atendimento de casos eventuais e as consultas médicas de rotina. Então, claramente, a vinda desses médicos trouxe uma contribuição positiva para o município e para a população do município. Vereador Vermelho, seja bem-vindo. O senhor que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde, o senhor sentiu que a população diminuiu o número de reclamação das pessoas que utilizam a rede básica de saúde ou, independente desses 2 anos, isso não ocorreu? Obrigado, Mirna. Quero cumprimentar aqui o vereador Paulo Búfalo, companheiro aqui da Câmara Municipal, cumprimentar o Dr. Abraão, coordenador também da Atenção Básica. Ô Mirna, eu tenho uma analogia, um pensamento a respeito desta questão. Eu tenho andado muito na cidade de Campinas, como membro, presidente da Comissão de Saúde. A gente tem ido visitar as unidades básicas, né, os centros de saúde, os prontos atendimentos, Hospital Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, e o que eu tenho notado é uma grande dificuldade de afixar os profissionais, principalmente nas unidades, nos prontos atendimentos, nos casos de urgência e de emergência. Os médicos hoje, nas unidades básicas, né, o centro de saúde, conseguem ter um atendimento à altura daquele esperado por nós da saúde. Agora, realmente, a gente tem visto os concursos, né, os programas, né, o programa Doutor de Plantão, e mesmo assim a gente nota que há ainda necessidade de mais profissionais nestas áreas que são essenciais para o atendimento de urgência e emergência da nossa cidade de Campinas. O que eu acho do programa Mais Médico? O programa Mais Médico veio para cobrir uma deficiência, né, na área da saúde. É um programa que não tem o governo federal de formação de profissionais. Isso caracteriza o quê? Que o nosso país não existe, né, no governo um programa de formação de especialista para atender a nação brasileira. Então buscou-se, né, fora do país, através desses profissionais vindo de Cuba,
tentar remediar esse atendimento que nós fomos incompetentes para fazer um programa de formação. Agora, sabendo dessa questão da defasagem de profissionais, onde a demanda é muito maior do que os profissionais livres para serem contratados, a gente não vê nenhum programa hoje que visa a formação de profissionais, principalmente nessas questões mais necessárias, na formação dessas especialidades, que há uma carência muito grande hoje no país. Então, a minha análise é que o governo federal teria que estar já preocupado na formação de mais profissionais médicos para suprir essa necessidade onde está sendo buscado em outro país, que são os mais médicos cubanos. E para o senhor vereador Paulo Búfalo, seja bem-vindo. O Mais Médicos ajudou ou não a rede de saúde de Campinas? Veja, Mina, relativo às duas questões colocadas, é importante destacar, em primeiro lugar, que a questão da concepção do programa Mais Médicos, a ideia de atendimento básico à população, ela, embora dê suporte, ela não supre a necessidade de atendimento de especialidades. É por isso que nós assistimos aqui na cidade de Campinas uma situação de ter ampliado, mesmo que precariamente, o programa de saúde da família, né? Mas continua a demanda por atendimento especializado. A segunda questão que é importante colocar, que é um problema também da estrutura do Mais Médicos, eu tenho uma divergência assim, ao que o nobre vereador Vermelho apresentou, é que é justamente essa questão do programa pensar a medicina estruturada só no profissional médico, quando nós temos uma outra situação aqui no país de absoluta precariedade dos trabalhadores em saúde, enfermeiros, psicólogos, situações do tipo de 70% desses trabalhadores no SUS, no sistema público, terem contratos precários. Ou seja, no nosso ponto de vista, o Mais Médicos é um programa positivo. Não há como dizer que trazer mais profissionais para atuar na atenção básica não seja positivo. No entanto, nós temos que tratar o problema da saúde de maneira ampliada. E a questão de Cuba, nós temos que considerar o seguinte: Cuba, apesar das suas dificuldades econômicas, no que diz respeito à medicina preventiva, no cuidado à família, esse atendimento básico, está muito mais avançado do que qualquer outro país no mundo aí a considerar. Então nós precisamos dessa experiência de médicos cubanos convivendo com profissionais aqui no nosso país. E toda aquela reação contra médicos cubanos, chegando até a hostilidade, não faz sentido. Porque, Mas isso já foi superado, não? Eu espero que sim, mas o que dirá situações recentes aí contra haitianos aqui na Grande São Paulo, né? Numa situação de xenofobia, inclusive, né? Em que as pessoas foram alvejadas ali, né? Foram agredidas por essa situação. Ou seja, nós precisamos avaliar essa questão de maneira ampliada. E uma segunda questão que eu acho que envolve esse debate também é o fato, né, de nós, no ano de 2011, nós tínhamos 4 vezes mais médicos contratados pela saúde pública, ou melhor, pela saúde privada do que na saúde pública. Então, eu estou trazendo esse quadro para dizer o seguinte: há um problema da formação de médicos aqui no nosso país, mas o grande problema é que nós entregamos a formação em saúde para a iniciativa privada. E a iniciativa privada forma não para o atendimento do Sistema Único de Saúde, mas forma
para o atendimento privado, para o atendimento segregado, né, entre ricos e pobres que nós temos aqui no país. Então esse é um problema que nós precisamos introduzir quando a gente debate o Mais Médicos. Sim, então para que a gente possa entender um pouco mais, doutor Abraão, gostaria que o senhor explicasse para o telespectador qual é o fundamento do programa Mais Médicos. Se nós temos os médicos cubanos, mas parece-nos que também há a possibilidade de médicos brasileiros participarem do programa. Como funciona o Mais Médicos, então? Ok. Ambos os nobres vereadores têm as suas razões. Quero cumprimentar o vereador Vermelho, também, aqui presente. Eu tenho que dizer o seguinte, que a lei que criou Mais Médicos diz o seguinte, que para a consecução dos seus objetivos serão adotadas, entre outras, as seguintes ações. Reordenação da oferta de cursos de medicina e de vagas para residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços em saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos. Então essa é a primeira questão. A lei fala também em estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no país e fala também da promoção nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento dos médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional. Então a lei, ela coloca a questão do oferecimento do profissional médico como a terceira questão e última frase do parágrafo. Então o foco principal, como nos traz o vereador Paulo Búfalo, é a questão do formato da assistência hoje, que ele menciona na relação de tensão entre o público e o privado. Então, eu tenho que dizer, como médico, que acompanhei nos últimos 30 anos, um movimento que não é só do Brasil, mas é de algumas linhas de mercado, que absolutizam, e isso é muito bom, a especialidade médica. No entanto, na nossa realidade, a especialidade ela tem que vir após o médico ter uma formação geral. Então, o programa Mais Médicos, ele está objetivando que nós consigamos que haja um reordenamento no currículo, na graduação, para que o médico, ao cabo do 6º ano, passe ou no programa Mais Médicos ou no Provab, pela rede básica, para aprender e reconhecer essa realidade, aperfeiçoando a sua graduação na realidade epidemiológica e social brasileira. Então essa é uma grande e profunda transformação que só os médicos do intercâmbio não vão suprir, porque esse processo se iniciou e a residência médica desses profissionais graduandos, que vai ser no formato geral a partir de 2018. Então, para mim, o grande mérito do programa Mais Médicos não é necessariamente o atendimento, essa suplência em caráter emergencial, sim, mas sim uma profunda transformação que o país necessita para que o médico formado nas nossas universidades esteja habilitado a atender 85%, 90% dos problemas de saúde em todas as faixas etárias. Mesmo de universidades privadas? Mesmo de universidades privadas, porque a universidade privada, ela está a serviço do público. Então, ela tem que se adequar à realidade social do país. Então, eu, militando na clínica nesses anos todos, pude perceber que hoje, por exemplo, a demanda por especialidade é uma demanda exacerbada, exatamente porque o espectro do que cada um acaba fazendo fica estreito. Quer dizer, se eu fico restrito à minha especialidade, eu vou ter que encaminhar muito e depender muito de outras especialidades. Essa é a realidade hoje aqui, compreende? E nós precisamos de fazer essa transformação. E essa transformação é lenta, compreende? Há uma mentalidade instalada de tal forma que os médicos do programa, eles vêm e de alguma forma repetem um pouco o que nós já temos instalado. Compreende? Quer dizer, vamos supor que eles tenham expertise de Cuba, como disse o vereador Paulo Búfalo, mas eles se adaptam à nossa realidade aqui. E a nossa realidade aqui precisa ser transformada. Eu quero observar... Não adaptada, então. Não adaptada, exatamente. Nós precisamos transformar essa realidade, compreende? E isso, em médio prazo, nós esperamos conseguir. Importante salientar para a população de Campinas, que são 96 médicos,
sendo que 90 são do intercâmbio com Cuba, 90. Eram 10, porém tivemos que afastar 2 que não são do intercâmbio cubano, que são médicos ou brasileiros, 8 que se formaram no exterior e vieram fazer a validação do diploma aqui, ou médicos que não são de Cuba, que no caso eram 2 da Venezuela. Sim. Ok? Então a grande maioria é de Cuba, porém temos médicos brasileiros e no Provab só são médicos brasileiros recém-formados. O Provab, esse programa o que é? É uma espécie de bolsa para o graduando, é isso? O Provab é um programa de valorização da atenção básica que é oferecido a médicos recém-formados que se inscrevem mediante o preenchimento da vaga nos municípios, eles cursam 1 ano na rede básica e com isso aprendem e também dão a contribuição do médico geral de comunidade e ganham pontos para que quando forem fazer a residência possam precisar de notas um pouco menores. Então esses são os 6 médicos do Provab. Então o que eu posso dizer é que, por exemplo, o balanço nesses 2 anos globalmente é positivo. Trago aqui números, por exemplo, que em janeiro de 2013, equipes cadastradas no município de Campinas, no Programa de Saúde da Família eram 91. Já em janeiro de 2014, sob a influência do programa, nós passamos a 128 equipes. Em janeiro de 2015, 174 e agora, na competência de julho, nós temos 175 equipes de estratégia de saúde da família cadastradas. Então, nós aumentamos de 90 para 175. O que é uma marca significativa. Isso tem implicações em termos da estratégia do cuidado às famílias, principalmente nas áreas carentes. A proximidade do território, a visita domiciliar, a composição com os demais membros da equipe, como salientou o vereador Paulo Búfalo. Por quê? Vereador Vermelho, não é o médico só, ainda que ele seja uma questão importante na equipe, nós temos que ter o conjunto da equipe. O enfermeiro hoje tem um papel importantíssimo. Auxiliar de enfermagem, ou agente comunitário de saúde. E nisso queremos parabenizar a Câmara pela sensibilidade que teve em ampliar, duplicar o número de cargos de agentes comunitários de saúde. Isso teve também impacto importante na ampliação das equipes. Porque o agente comunitário de saúde, ele é um elemento extremamente estratégico na equipe de saúde da família. E agora, nos próximos meses, próximo ano, vamos dizer, contando 6 meses desse ano, 6 meses do próximo ano, nós vamos passar a preencher as vagas de agentes comunitários, o que nós esperamos possa ter impacto positivo também no cuidado. Então, nós temos que fazer uma reversão do modelo com ele em funcionamento. Certo, e daqui a pouquinho, então, o senhor vai falar para a gente dessa reversão do modelo, como é possível fazer isso, porque agora nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com questão de ordem. Não saia daí. Estamos de volta com questão de ordem, que hoje discute os 2 anos do programa Mais Médicos em Campinas, aqui com os vereadores da Câmara Municipal e também com o Dr. Abraão, que é o coordenador da Rede Básica de Saúde. E ele falou para a gente no bloco anterior que a saúde precisa passar por uma remodelação, esse programa, só que ele precisa passar por isso enquanto ele está sendo executado. Difícil missão essa, hein, doutor? Claro. Essa é uma grande dificuldade, porque foram anos para que chegássemos nesse que eu gosto de chamar de um antimodelo. Campinas quis inventar, quis sair um pouco além do que é a proposta do Ministério, só que nessa reinvenção, o que aconteceu? O médico generalista de família e comunidade, ele não só não está sendo formado pelas universidades, como nós não conseguimos preencher equipes com esses médicos. Nós não conseguimos. Então nós conseguimos preencher com os clínicos, com os ginecologistas, com os pediatras, que
saem da faculdade e fazem a residência com essa perspectiva da sua especialidade. Talvez para o setor privado isso faça algum sentido, mas na rede pública não faz nenhum sentido. O nosso médico da saúde pública, ele tem que ser, independente da sua especialidade, um médico de estratégia de saúde da família. Quando eu falo isso, os médicos que estão me ouvindo vão se arrepiar, porque, mas eu não fui formado para isso, eu não tenho condição para isso. No entanto, é uma questão mesmo de postura. Se você está no SUS, toda a equipe tem que estar vinculada a essa realidade social. Então o médico, mesmo que seja um ginecologista, ele pode e deve olhar essa mulher como um todo. Quer dizer, nós precisamos que esse ginecologista atue como um clínico, porque muitas vezes no consultório particular dele, ele atua como clínico dessa mulher, compreende? E na nossa rede ficou restrito, e muito restrito, a questões, por exemplo, ovário, útero, mama, né? E uma hipertensão muitas vezes não é vista, tem que ser vista pelo clínico, um diabetes, compreende? Isso duplica, triplica a consulta. Então nós precisamos ampliar a potência dos médicos e dos demais profissionais, compreende? E com base então nesse exemplo, por exemplo, que o doutor Abraão acabou de dizer, vereador Búfalo, o senhor acredita que quando a gente fala, olha, as pessoas não conseguem consulta na rede municipal de saúde, a gente sabe que tem falta de médicos, mas muitas vezes pode ser gerado por esse problema, o médico não se atém a uma pressão alta e aí faz o encaminhamento, para outro. O senhor acredita que isso também faz parte desse contexto? Veja, Mena, teve uma questão citada pelo Dr. Abraão no bloco anterior que diz respeito a essa formação do setor privado para atendimento ao público. Mas esse ainda é um conflito que eu diria que vai um longo tempo para que nós possamos enfrentar, para inclusive mudar essa concepção, porque o profissional médico, assim como os demais profissionais, eles precisam ser formados para, se quiserem atuar na área privada, não abandonar as concepções, porque o nosso sistema, o SUS, ele serve ao atendimento de toda a sociedade. Agora, nós sabemos que ao ter a segmentação que eu falei também no bloco anterior, há um povo que tira e faz do seu sustento, faz um esforço para ter um plano de saúde, e há uma outra saúde extremada, né, voltada para setores extremamente abastados. Então, não dá para formar todo mundo para atuar com esses setores abastados, para poder ganhar muito dinheiro, tem que haver um profissional abdicado a atender o sistema único. E uma outra questão que tem a ver com uma crítica ao Mais Médicos, no que diz respeito a ele ele garantir esse profissional, mas não pensar o conjunto da obra, citando um exemplo aqui da cidade de Campinas. Talvez há 8, 10 anos atrás, todas as conferências que nós tivemos aqui, que envolveu profissionais, usuários, pessoas que atuam nos conselhos, diziam o seguinte: nós precisamos de uma extensão maior da rede básica, uma especialidade maior, inclusive aqui na região sul. E o que a cidade ganhou? Um pronto atendimento que sai dessa área do atendimento básico, né, e justamente nessa região sul, né, da cidade, chegou esse pronto atendimento e a obra, inclusive, não foi concluída até hoje. Ou seja, há de se repensar também essa questão do atendimento e da aplicação dos recursos. Porque, como o doutor Abraão falou, à medida que há um atendimento integral, mais humanizado, mais no contato direto com a população, nós teremos menos pessoas buscando necessariamente não que não haverá, mas menos pessoas buscando um atendimento mais especializado. E nesse sentido, doutor Abraão, só para fechar aqui a minha contribuição e ouvir os colegas, né? Eu acho que nós aqui na Câmara aprovamos a lei que ampliou o número de agentes comunitários,
Mas houve um problema que eu gostaria de ouvir, inclusive a opinião do senhor, sobre esse alargamento das funções do agente comunitário de saúde. Porque isso nos parece que entrou em outros campos de atuação e se isso não compromete essa expansão, né, da política de saúde da família no município. Ô Mirna, na minha fala anteriormente, eu citei especificamente o médico, porque nós estamos falando aqui de um programa que é específico do médico, que é o programa Mais Médicos. Mas eu tenho a consciência que para você ter um atendimento adequado e aquele esperado por nós, né, na sociedade, é um conjunto da obra. Nós precisamos ter, primeiramente, um espaço adequado, né, um prédio ali que esteja de conformidade para dar as condições necessárias para que os profissionais da saúde possam fazer o seu trabalho. Nós precisamos realmente ter os médicos, precisamos ter os auxiliares, os agentes, né, precisamos ter os técnicos de enfermagem, que são, né, no contexto, o grupo que faz com que o atendimento possa ser um atendimento muito bom. O programa Mais Médico, hoje, ele veio realmente para suprir uma necessidade, especialmente na atenção básica, o qual o doutor Abraão aqui é o coordenador. Eu tenho andado bastante e eu tive uma curiosidade, né, de saber como que estava sendo feito o atendimento nas unidades básicas, no centro de saúde. E aí, doutor Abraão, fui até o Centro de Saúde São José. Cheguei no amanhã lá, como eu faço em outras unidades, e procurei o coordenador da unidade e queria saber como que estava o atendimento. E lá a gente conversa com as pessoas que lá estão também esperando para ser atendidas. E lógico, cada profissional da área médica, junto com a tua equipe da unidade, ele tem uma quantidade de atendimento diário, né? Tem uma planilha ali de tantas pessoas que foram atendidas. Eu solicitei que fosse fornecido essa planilha para mim, com o endereço, nome dessas pessoas, para que eu pudesse realmente verificar se estavam sendo atendidos bem. Eu peguei de um médico lá, são 12 atendimentos que ele fez naquela manhã. E vim até o gabinete e fiz uma pesquisa eu pessoalmente. Eu liguei um por um para saber, né, se eles tinham sido atendidos na hora correta que estava marcada, se foram bem atendidos. Então eu posso aqui dizer ao senhor que é coordenador das unidades básicas de saúde e acho que vem prestando um grande serviço para a saúde. Que dos 12 que eu liguei, consegui falar com 11. Um não atendeu o telefone. Desses 11, um disse que atrasou o atendimento, foi por culpa dele, que ele chegou atrasado. E os outros 10 disse que atenderam no horário e foram bem atendidos. Eu fiquei muito contente, porque o centro de saúde importante da região lá, nessa minha pesquisa, demonstrou que a população está sendo bem atendida naquela unidade. Isso, eu não tenho dúvida que, quanto, aí concordo com o vereador Paulo Búfalo e também com a tese do doutor, quanto nós aumentar o atendimento nas unidades básicas, maior será a satisfação da população. Porque uma vez que eu tenho notado isso, que o cidadão vai ter um centro de saúde e ele de repente não é atendido, ele vai para um pronto atendimento. Né? Ele vai buscar um atendimento que é o mais rápido possível para ele ser atendido. Então, nós temos um conceito na saúde de Campinas que eu sou favorável que seja melhorado, né? Nós temos unidades que nem do Florense, né? Que ela agora foi interditado o espaço porque o prédio não oferecia as condições para um atendimento. Não, onde nós temos ali 20, 25 mil pessoas para ser atendido. É muita gente para uma unidade. Nós temos que fazer unidades, dividir esse maior número de unidades com menos pessoas para ser atendida, que daí você consegue dar um melhor atendimento. Então, só falando isso, nós ajudamos, corremos atrás aí, temos 5 unidades para ser feitas agora pelo Renova SUS, programa, né, do BIRD, junto com o governo do estado com a prefeitura, né, a equipe de saúde tem feito um trabalho importante para a gente garantir essas unidades. São 100 unidades que vão ser reformadas. Por que eu estou falando isso? Por isso que é a condição também que nós precisamos dar para que os profissionais possam desempenhar seu trabalho nas unidades. Agora, doutor, essas equipes, esses 96 profissionais que atuam aqui em Campinas, todos eles estão nas equipes ou
atende específico em consultas dos postos de saúde? Não, todos estão em equipes. Por sinal, a exigência do Ministério da Saúde. Eles têm que equipes de saúde da família. Equipes de saúde da família. Todos estão. Todos. Sim. Nós fizemos um esforço de chamar enfermeiros, porque às vezes era falta de enfermeiro. Agora, com os agentes comunitários, nós vamos conseguir ter mais desenvoltura nisso. Todos estão lotados em equipe de saúde da família. E quando a gente fala nesses 96 profissionais, Campinas tem a possibilidade de pedir mais profissionais ao programa? Tem um limite? Como funciona? Nós já pedimos, mas o limite é exatamente a nossa capacidade de montar equipes de saúde da família. Entende? O que limita não é o governo federal, então? Nesse momento é a nossa capacidade de ampliação da rede, porque houve uma defasagem muito grande. Eu preciso, antes de responder também o vereador Paulo Búfalo em relação aos agentes, eu preciso fazer uma análise de um pano de fundo que é rápido, que é o seguinte. Há duas concepções hoje que podem governar o sistema de saúde pública. Através da administração direta, que esbarra na lei de responsabilidade fiscal, e através da terceirização. Essa é uma questão que veio permeando os últimos governos de uma forma muito importante e está na pauta do Conselho Nacional de Saúde, que vai fazer agora a sua convenção. Essa é uma disputa muito importante e que não está resolvida. Por quê? Para fugir da lei de responsabilidade fiscal, as autoridades terceirizam, delegam para o terceiro setor. Isso, em alguns setores, como é o caso, por exemplo, do Hospital Ouro Verde aqui em Campinas, foi inevitável, na minha maneira de ver, né? Mas nós temos aqui uma definição política muito importante, que é diferente, por exemplo, da capital, de São Paulo, em que o nosso secretário e o prefeito determinaram que a rede básica seja constituída através de recursos próprios. Por exemplo, São Paulo tem terceirização de parte da estratégia de saúde da família. Aqui em Campinas, a orientação política institucional é de que nós tenhamos que dar conta da rede básica com os serviços próprios. Isso é muito importante. Isso foi depois da saída do Cândido, é isso? Foi e a saída do Cândido foi mais por ação do próprio Ministério Público, né? Porque o Executivo, para sair fora da lei de responsabilidade fiscal, lançou mão do Cândido. E aí o Ministério Público impediu. Correto. E nós estamos fazendo todo um esforço. E aí é muito importante entender que, para que nós consigamos ter folga na lei de responsabilidade fiscal, nós temos que ter aumento da capacidade de financiamento por parte do Ministério. Compreende? Então, se nós cadastrarmos mais equipes e registrarmos a produção de tudo que a gente faz, e não é pouca a nossa produção, vereadores, a nossa rede básica é uma rede pujante. É uma rede que trabalha muito, muito. E eu tenho certeza que se a gente rearranja de um formato mais inteligente e criativo, nós conseguimos dar conta com folga da nossa tarefa. Mas, no entanto, preciso chamar a atenção do fato que a cidade de Campinas expandiu-se. E aqui os novos vereadores têm um papel muito importante junto ao Executivo, que nesse momento discute o plano diretor. A cidade cresceu. Todo o processo imobiliário de expansão e ocupação do solo, a expansão de conjuntos habitacionais em várias frentes na cidade, muito além da capacidade de ampliação da rede básica. Aumentou então quanto? Eu posso dizer que de 30% a 40% rápido além da nossa capacidade de suporte. Então, isso que o vereador Vermelho falou é muito importante. E nós temos que sair dessa dúvida, porque nessa dúvida, governos que passaram não investiram na rede básica, não investiram na reforma das unidades, não investiram em ampliação de unidades. E hoje nós temos uma defasagem muito grande em algumas unidades. Aqui na região sul, por exemplo, é muito notório. Mas não é só. Há frentes de expansão de conjuntos habitacionais em todas as regiões do município. E nós estamos muito defasados. Compreende? Então a gente está enxugando gelo, vereador. Posso pegar um gancho na fala do Um minutinho para a gente ir para o intervalo. Nós temos um exemplo aí de grandes empreendimentos citados. Você tem o Vila Baeté, o Bassoli. Bassoli, Sírios. Foram grandes empreendimentos liberados de forma irresponsável, né?
você trouxe uma quantidade enorme de famílias para aquela região que não suportam e não estavam planejados para atender essas pessoas. Resolveu o problema da Resolveu habitação? a habitação, mas não resolveu os outros problemas de creche, de escola, de centro de saúde. Isso, na transporte. realidade, faltou realmente. É uma responsabilidade dos governos de fazer com que essas famílias fossem morar nesses locais, né, sem ter o mínimo de condição de vida para essas pessoas. Então, essa é outra questão importante que deve ser tratado agora na expansão do plano diretor, que tem que ter responsabilidade no desenvolvimento da cidade. Então agora nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com Questão de Ordem, que discute hoje o programa Mais Médicos em Campinas. Não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, agora o nosso último bloco, que discute hoje o programa Mais Médicos aqui em Campinas, que, como em todo o país, completou 2 anos. E como fica, a gente falou dessa colaboração, desse aumento das equipes, mas como fica a questão do financiamento do programa para a cidade? O senhor falou, inclusive, de possibilidade de terceirização, de lei de responsabilidade fiscal, mas médicos, todo é feito com verba federal. Explica para a gente. Sim. A Estratégia de Saúde da Família, a atenção básica, tem um sistema de financiamento bastante competente pelo governo federal. E o município tem que aproveitar essa competência. E eu tenho que fazer uma avaliação de uma meia-culpa nossa, de que ao longo dos últimos anos houve uma mentalidade acanhada em relação à nossa competência para expandir a rede e para sustentar o financiamento. Então, por exemplo, uma mentalidade que a gente vê acontecer em função de insatisfações é que eu faço um atendimento, eu faço um curativo, eu faço um eletrocardiograma e não registro. Compreende? Quer dizer, eu produzi um serviço, mas não contabilizou. Não contabilizou. E isso é uma mentalidade ruim que nós precisamos reverter entre nós servidores, de que, se eu anotar essa produção, eu vou estar ajudando a Prefeitura e a Secretaria de Saúde. Mentalidade de servidores. Quer dizer, eu não posso dizer que seja a maioria, mas esse tipo de mentalidade, fazendo com que a gente não registre a produção, atrapalha o financiamento. Nós não temos condição de... Porque o dinheiro vem conforme o resultado? Conforme a produção, claro, conforme a produção. Se eu faço algum serviço e não registro essa produção não é remunerada. E ao longo dos anos, esse tipo de mentalidade veio se agravando no município, compreende? Por uma atitude atávica, perversa, compreende? Que nós estamos tentando reverter. Quer dizer, a outra questão está relacionada a ampliar o número de equipes. Porque quanto maior o número de equipes nós tivermos, maior é o financiamento que o Ministério vai nos fornecer. E aí o Ministério também tem o programa de melhoria da qualidade da assistência, que se, por exemplo, as equipes aderem, tem também um plus. Então, que é o PEMAC. Então, hoje o Ministério, ele fornece, mesmo numa situação de crise, que é esse momento, o SUS, ele conseguiu ter um esteio, né, para que ele possa ter o seu financiamento. E agora, cabe a nós, município, fazer a nossa lição de casa. Falando em lição de casa, o senhor falou de lei de responsabilidade fiscal, mas também disse que Campinas pode pedir o aumento de equipes, pode pedir mais médicos aqui para a cidade. Mas como fazer isso tendo que aumentar o número de agentes de saúde, não esbarrando na lei de responsabilidade fiscal? Isso, nós temos que fazer essa operação de contratar mais funcionários, no caso, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e principalmente agentes comunitários de saúde, que vai nos fazer habilitar mais equipes. E habilitando mais equipes, a gente aumenta o teto do financiamento, diminuindo o nosso estrangulamento em relação à lei de responsabilidade fiscal. Essas equipes vão ser pagas pelo Mais Médicos? Não é só pelo Mais Médicos. Porque a equipe quem paga é a Prefeitura. O médico, só o médico que vem pelo programa, não é isso? Não, pelo Programa de Saúde da Família, não pelo Mais Médicos. Ministério da Saúde. Programa que Mais também Médicos, é uma verba federal. Isso. A bolsa do Mais Médicos vem pelo governo federal. O salário dos outros, todos os servidores, é pelo município. Correto. Tá certo? Agora, cada equipe que nós demonstramos funcionante, produzindo,
perante ao Ministério, isso é avaliado mês a mês, compreende? Se nós habilitamos mais equipes, se nós aumentamos a produção, o financiamento do Ministério aumenta. Aumenta a quantidade de repasse de recursos global, fundo a fundo, para o município, entende? Sim. E isso nos dá folga em relação à lei de responsabilidade fiscal. Eu preciso fazer um complemento em relação a uma questão muito importante que o vereador Paulo Búfalo trouxe, que é o quanto estratégicos são os agentes comunitários de saúde. Nós tivemos uma audiência pública aqui para demonstrar e poder debater e refletir sobre a importância da ampliação. E nessa audiência pública, o vereador estava e verificou que houve uma situação que ele pergunta. A lei de ampliação dos cargos de agente comunitário veio de uma tal forma que ampliou demais o escopo das atribuições do agente comunitário de saúde, fazendo com que ele possa vir a ficar sobrecarregado. Eu posso dizer que isso teve um pouco de uma ação política, porque o executivo ele se pautou nas atribuições que o agente comunitário de saúde tem perante o Ministério da Saúde. E são atribuições amplas, porém adequadas à sua capacidade de atuação. Eu tenho que dizer que o agente comunitário de saúde, ele é um elemento coringa. Por exemplo, dizer que, porque nós temos o agente de controle ambiental, o agente comunitário de saúde não vai se ater em ajudar a controlar a dengue, isso é um absurdo, compreende? Porque o agente comunitário de saúde, ele é um ser que precisa ser versátil. Ele tem que ter trânsito no cadastramento da família, ele tem que ter trânsito no reconhecimento do território, nos fatores de agravo das famílias, de trabalhadores. Ele tem que saber olhar uma carteira de vacinação, fazer uma busca ativa de tuberculose, fazer uma busca ativa de dengue. E nós temos que habilitar ele a isso dentro do seu rol de atribuições. Então, não é realmente muito simples ser um agente comunitário de saúde, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E o agente comunitário de saúde, ele tem que saber que ele é um elemento estratégico. Por exemplo, no caso dengue, se ele tiver detectado que ali naquela casa tem uma caixa d'água que está descoberta, que não está telada e que não está limpa há anos, lógico, é uma senhora, não tem condição de subir, não é a sua função subir na caixa d'água ou no telhado ou na calha. Aí ele vai chamar o agente de controle ambiental. Mas vai ser um erro muito grande se ele entrar nessa casa e achar que a dengue não é comigo, e ele não olha a caixa d'água, não olha a calha, não olha os criadouros, isso está errado, compreende? Então, houve uma interpretação errônea da questão do como o agente comunitário tem que se comportar. Nós precisamos do agente comunitário, ele tem um rol amplo de atribuições e, naturalmente, que nós não vamos extrapolar a capacidade daquela pessoa, daquele cidadão. Nós vamos trazer a atribuição que lhe seja factível, né? Mas, por exemplo, estrangular esse espectro, dizer, isso eu não faço, isso eu não posso fazer, isso não é minha atribuição. Se nós tivermos isso em escala na rede, nós vamos ter muitas pessoas fazendo muito pouco. Aí o nosso alcance cai. O vereador Vermelho comentou no intervalo que tem aí algumas experiências, inclusive com relatos de médicos que participam do programa. Conta um pouquinho para a gente, vereador. Ô Mirna, nós estivemos falando aqui que cada questão do Mais Médicos, os médicos cubanos estão acostumados com uma realidade lá em Cuba e chegaram aqui no Brasil e, lógico, aqui a realidade é totalmente diferente da realidade vista por eles lá no país dele. Eu tive, por ser presidente da Comissão de Saúde, vários médicos me procuraram tentando resolver um dos problemas que encontraram nos contratos. Por que eu estou comentando isso? Porque eu acredito que o profissional ele vai ser produtivo quando ele estiver satisfeito para poder fazer seu trabalho. Que ele tenha motivação para ir até uma unidade fazer o seu trabalho. E foi um, foi dois, foram vários, 5, 6 médicos que me procuraram, porque no contrato não previa que se fosse uma médica, poderia vir o seu marido. Se fosse um médico, que poderia vir sua esposa. Me procuraram para que eu pudesse, até o secretário de saúde, determinar uma carta para a embaixada, dizendo que ele estava trabalhando aqui na cidade de Campinas
para que pudesse liberar, né, a vinda, se fosse o médico da esposa ou se fosse uma médica do esposo. Então, eu acho que isso foi também uma falha significativa no programa, porque teria que ter, né, enxergado também essa condição. E eu não sei, doutor Abraão, se conhece a situação. Está normalizado. Se está normalizado. Está completamente normalizado. O prefeito e o secretário, para todos os que necessitaram, por motivo justo, foi feita essas cartas para a embaixada. Legal. Então, hoje, não há nenhuma defasagem de nenhum médico que queira trazer a sua família, e é temporariamente, eles não têm visto definitivo para ficar no Brasil. Então, todos esses casos foram resolvidos, vereador. Vamos fazer um resuminho? Os médicos, eles recebem quanto? E se eles têm, se não me engano, a Câmara, inclusive, aprovou, na época, uma lei para que o município possa custear algumas despesas. Quais são elas? O que é exatamente essas despesas? A Bolsa do Mais Médicos tem o valor de R$10 mil por mês. Que é depositado para quem? Para o médico. Para o médico. Isso. Tá. Com exceção dos médicos cubanos. Por quê? Quando o médico intercambista não é cubano, ele não tem a intermediação do governo de Havana. Sim. Se ele é cubano, ele tem uma intermediação do governo de Havana. E por um acordo que foi feito internacional com o governo de Cuba e o governo brasileiro, parte, se eu não me engano, 70%. 70% dessa bolsa, os médicos intercambistas cubanos repassam ao governo de Cuba. Correto. Ok? Então, eles ficam com uma bolsa aqui... 30%. R$3 mil. R$3 mil. Pela lei que foi aprovada na Câmara e que agora o prefeito talvez vá reenviar, porque houve aprovação de uma bolsa auxílio moradia no valor de R$1.500. E tem auxílio alimentação também de R$590. Auxílio alimentação R$590 e o auxílio transporte. Isso, perfeito. Né? E eles tiveram recentemente em comitiva perante o secretário solicitando que ampliasse esse valor da bolsa em função da inflação, do aumento dos aluguéis. E o secretário, com autorização do senhor prefeito, autorizou e deve estar vindo mensagem para a Câmara para Porque a Câmara precisa aprovar esse novo precisa valor. aprovar. Para corrigir esse valor. Isso aí então vai acontecer, tá certo? E o auxílio alimentação, ele é automaticamente corrigido junto com dos demais servidores, quer dizer, o valor aqui já está sendo corrigido de acordo com o que foi feito no dissídio, e o auxílio transporte, que é pago em passe. Então, Bilhete único. Bilhete único que não precisa reajuste. Então, o que nós vamos agora necessitar da Câmara é que os nobres vereadores apreciem a mensagem do prefeito solicitando a correção automática desse valor da moradia, do auxílio moradia. Não, eu gostaria só de comentar dois aspectos, Mina. Uma que tem a ver com financiamento, outra com essa questão de Cuba, muito rapidamente. Cuba tem médicos em 70 países há mais de 40 anos atuando, e o número de médicos por 1.000 habitantes em Cuba é de 6,7. Nem os Estados Unidos, que tem 27% de médicos estrangeiros atuando lá, tem essa taxa. Ele tem 2,7, o Brasil 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Ou seja, de alguma maneira, Cuba empreendeu e formou profissionais para poder cumprir, inclusive, esse gesto de solidariedade com outros povos. Lembrar que esse programa Mais Médicos, né, ele teve um apelo primeiro nacional, que não foi atendido. Porque há um entendimento também de que nessa questão do financiamento, R$10 mil mais essas complementações eram insuficientes para atender, talvez, muitas daquela reflexão que nós fazíamos há pouco, para atender um profissional que foi formado para ter o seu consultório, para ser seletivo, inclusive, no atendimento. Agora, sem sombra de dúvidas, essa bolsa de R$10 mil,
é mais, não muito, mas mais do que ganha um profissional em início de carreira que vai atuar na unidade básica. Esse é um problema. E mesmo assim os médicos brasileiros Agora, não procuraram. Então, esse é um problema também de fixação, porque o governo ele pensou de forma estreita, vamos suprir isso, fez uma certa propaganda em torno disso. Só que há um outro problema de financiamento que não se debate. A questão da lei de responsabilidade fiscal que foi citada aqui, todo mundo sabe que isso precisa ser discutido nas áreas sociais. Mas ninguém faz. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo agora? Ajuste fiscal, 12 bilhões do Ministério da Saúde que serão glosados aí e que deixarão de atender a esses programas. Então nós temos um problema, e acho que a questão do financiamento dessa política de saúde é um outro programa inteiro aqui, né? Do questão de ordem que nós vamos ter que fazer para poder debater, né? Com certeza. Vereador Vermelho, nós temos 1 minuto. Eu tenho uma grande dúvida, por mais que eles conversei com os profissionais médicos cubanos, em momento algum ele expressou essa questão da bolsa deles. Mas eu fico, doutor Abraão, imaginando, trabalhando junto com um profissional brasileiro que recebe os 10 mil reais, sabendo que eles fazem o mesmo trabalho, sendo que eles recebem 30% desse valor. E 70% vai lá para o país dele de origem. Eu fico nas minhas dúvidas aqui se esse profissional realmente ele vai estar contente, né, durante todo esse programa. Mas ele assinou, não assinou? Ele não se propôs a isso, vereador? Quando veio para cá, por exemplo? Então, mas ele se propôs, mas a realidade hoje é outra. Por que eles estão pedindo a correção desse bolso, da Bolsa Auxílio Moradia? Você pode ver que eles pegam 2, 3 médicos e alugam uma casa para morar junto para poder reduzir, né, essa despesa, o custo dele. Então aí você já sente que na realidade há uma preocupação quanto ao ganho deles. Então, em momento algum deles mostrou, né, que o patriotismo deles, uma vez que eles falam que o país formou eles, que eles devem, né, achei até muito bonito isso por parte deles, dizendo que eles devem, né, uma contrapartida ao governo por ter formado eles. Muito bacana. Gostaria muito de ouvir isso aqui no país, né, onde tivesse um programa que os médicos recém-formados falam, não, eu vou trabalhar 3 anos na iniciativa pública, na rede pública, porque o país me formou. Eu gostaria muito de ouvir isso. Será que a partir de 2018, doutor Abraão? Olha, vai acontecer isso que o vereador está dizendo, entende? Quer dizer, o programa Mais Médico não é só trazer em caráter emergencial médicos de fora, é mudar a estratégia de formação do nosso médico aqui. E a partir de 2018, obrigatório? Obrigatoriamente. Está havendo resistências de várias partes, mas a diretriz da lei é essa, aprovada pela Câmara e pelo Senado. Eu agradeço então a participação de vocês e até um próximo Questão de Ordem, quem sabe falando aí sobre o financiamento na política de saúde aqui do nosso país. E você que nos assiste, nós ficamos por aqui. Se perdeu o nosso programa por completo, assista no nosso canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Até um próximo Questão de Ordem.